Pessoal, então aqui no trecho 2 da apresentação do programa, foi necessário que a gente dividisse aqui a apresentação do programa em dois trechos, devido à extensão aqui dos temas, né, dos conteúdos que nós iremos estudar aqui no nosso curso de gerenciamento financeiro de empresas construtoras. Aqui na aula 6, então, a gente faz uma síntese dos indicadores, tá? Já apresentados, né, nas aulas anteriores, e partimos para a chamada, para as chamadas, né, análises horizontal da DRE e análise vertical do DRE. Nós iremos fazer uma análise comparando desempenhos, ok, de determinados empreendimentos com relação a um e outro, né? Mesmo raciocínio deve ser feito com análise vertical e horizontal dos itens do balanço patrimonial, com uma pequena exceção com relação às análises horizontal e vertical, né? Normalmente feitas para empresas que não são do setor da construção civil. Como eu já disse anteriormente, no caso de uma empresa automobilística, por exemplo, nós iríamos, né, fazer uma análise horizontal. A análise horizontal é, por exemplo, receitas, né? Se compara receitas de determinado ano com receitas do ano anterior, do último ano e assim sucessivamente, para você conseguir fazer aí uma linha de tendência, se a empresa está aumentando as receitas, se está diminuindo as receitas, né? E mesmo raciocínio, né, para o custo de produção de determinado produto, né, pelo resultado bruto, pelo resultado líquido, né, você vai mensurando ao longo do tempo, né, por isso que se chama horizontal, ao longo do tempo, né, a performance da empresa em determinada conta ou grupo de custos, né? Já no caso da construção civil, como nós temos uma DRE específica para cada empreendimento, né, nós iremos calcular não para traçar uma linha de tendência, porque nós não podemos comparar um edifício de 10 pavimentos no padrão alto com um edifício de padrão médio-baixo em determinado local. São empreendimentos diferentes, não tem assim uma base de comparatibilidade mais assertiva. Mas nós podemos, né, a não ser, né, claro, que a empresa atue sempre produzindo o mesmo tipo de empreendimento, o mesmo produto, né, na mesma região. Aí sim pode-se ter um certo grau de assertibilidade. Mas o que nós podemos comparar nas análises horizontal da DRE, bem como especificamente a análise horizontal da DRE, ok? Se determinado empreendimento teve um lucro comparativo à receita melhor do que o outro, né? Se os custos operacionais indiretos de determinado empreendimento, né, foram maiores ou menores do que o outro, e o porquê. Se o custo de produção das unidades, quando se comparado à receita de venda dessas unidades de determinado empreendimento, foi melhor ou pior do que o empreendimento em outro local, né, esse tipo de análise. Já na análise vertical do DRE, aí sim nós podemos aplicar os conceitos fundamentais, né, corriqueiros aí das análises de DRE de qualquer tipo de empresa para o ambiente da construção civil, porque nós iremos fazer a DRE com base em cada empreendimento. A análise vertical se compara itens dentro do próprio DRE, ok? A análise vertical, por exemplo, nós temos lá a receita bruta de vendas, né, de todas as unidades, quanto que rendeu, né, qual que foi a somatória de valor, né, quando se computa todas as unidades vendidas, quanto que custou, né? Descontos sobre vendas, né? Às vezes a empresa deu um desconto, tal, na somatória de descontos. Aí você tem ali a receita líquida, né? A partir da receita líquida você tem uma nova linha, né, supressora, né, redutora, né, que se chama custo do produto vendido. No caso, é quanto que custou para produzir aquele empreendimento. Aí tem nessa conta, a gente subdivide-se ela no lote, né, nos projetos, nas taxas, no custo direto
de obra, né? Tijolo, brita, cimento, né? Mão de obra, né? Equipamentos. E acrescenta-se o custo indireto, né? Que esse empreendimento tem, né? Participação no custo direto, no custo indireto, né? Perdão, a administração central de uma empresa, ela tem o seu custo, né? Lá do escritório, a secretária, né? O departamento de orçamento, ele tem o seu custo rateado por obra, né? Então aqui nessa conta de custo de produção entra a fração que compete, né, de determinado empreendimento com relação ao custeio da administração central. Bem como uma série de outros custos que incidem para a produção de uma obra. Aí você tem então na outra linha, né, receita líquida menos custo de produção total, nós temos então o lucro bruto. Okay? Lucro bruto. Posteriormente a esta linha nós teríamos aí custo de comercialização, né, custo de administração do canteiro de obras, mais uma série de outros custos que nós vamos estudar. Enfim, no DRE, olhando-se verticalmente nele, desde a primeira linha de contas até a última linha, que é o lucro líquido, né, nós temos aí uma série de análises a serem feitas, e essa é a chamada análise vertical da DRE. Tá? Análise vertical e horizontal do balanço, aí sim já engloba todo o balanço patrimonial da empresa como um todo, né? Ou seja, cada empreendimento contribui para o balanço patrimonial geral da empresa de uma forma. Existe o balanço patrimonial específico de cada empreendimento, ok? E existe o balanço patrimonial global da empresa, ok? E esse balanço patrimonial global da empresa, né, ele é resultado, né, dentro de um período anual, por exemplo, né, ou por obra, né, é aí que está a grande dificuldade, né, a grande diferença entre o balanço patrimonial da construção civil e de outros setores de produção. Né, dentro de outros setores de produção, por exemplo, você pode mensurar o prazo certinho ali, 1º de janeiro de um ano até 31 de dezembro do mesmo ano. Já na construção civil, os empreendimentos eles têm prazos distintos, né? Eles têm empreendimento de 8 meses, tem empreendimento de 1 ano, tem empreendimentos maiores de 3 anos. Então, por isso que é complicado você colocar todos esses itens dentro de um balanço patrimonial global. Pode-se fazer, a contabilidade exige que se faça isso, principalmente no lucro real ou empresas de capital aberto, né? Que faturam determinado volume, né, de dinheiro por ano, né, mas o ideal é que se faça por empreendimento, ok? Legalmente falando, né, para determinados tipos de empresa, devido à sua questão tributária ou organização, o ideal é que se faça, né, o ideal não, é obrigatório que se faça por um período, dentro de um período chamado exercício social, que é 1 ano. Mas nós iremos desenvolver aqui nesse curso uma forma de fazer o balanço patrimonial que eu chamo de gerencial, ok? Dentro que reflete o comportamento de determinado empreendimento por projeto, ok? Relatório final de análise, muito importante, que esse relatório seja elaborado de tempos em tempos, para a empresa poder identificar qual empreendimento gastou mais, qual teve maior rentabilidade, qual que vendeu mais rápido, né? Quanto que nós gastamos aqui de material nesse empreendimento com relação ao custo total de obra. Todas essas informações servem para balizar o comportamento da construtora, né? E estrategicamente posicionar essa construtora para o seu horizonte aí de operação, né, nos próximos anos. Tá? Impulsionadores de desempenho, né, é parte inerente dessa análise, né, o que impulsionou o desempenho melhor, o que trouxe, né, que reduziu, né, a performance, que piorou a performance de da empresa em determinado empreendimento. Nesse empreendimento nós gastamos mais, por quê? Nesse empreendimento nós tivemos mais rentabilidade, por quê? O que ocasionou essa maior rentabilidade, esse maior lucro neste empreendimento? Foi a localização do terreno? O que foi que aconteceu? Nós fizemos uma gestão de custo melhor, comparativamente à receita de venda, nós gastamos menos com material ou com mão de obra? O que ocorreu, né? Quais foram os impulsionadores de desempenho, né? Tanto positivo quanto negativo? Esses dados são os outputs, né? São as saídas, né? Do processo de análise, ok?
Aqui na aula 7, nós iniciamos uma análise de medidas de criação de valor bem mais sofisticadas. Tanto o MVA quanto o EVA são processos, né, patenteados nos Estados Unidos, né, para uma empresa que desenvolveu nesses dois processos de análise. O MVA é o Market Value Added, né, added, né? E o EVA é o Economic Value Added. Okay? O MVA calcula o valor de mercado da empresa. Okay? E você pega esse valor de mercado calculado pelo mercado, né, por um eventual adquirente, né, da sua empresa. Esse cálculo é usado para se calcular o valor justo de uma ação, tá, de uma empresa de capital aberto que tem ações negociadas em bolsa. Mas ele é muito importante, muito interessante, né, para aplicação em empresas de construção civil, de capital fechado, né, as empresas limitadas, né, de capital, ou SAs de capital fechado, né, para que você, como empresário, saiba, né, quanto que a sua empresa vale. É muito importante esse cálculo, né? Ele é baseado em fluxos de caixa projetados, né, mediante a aplicabilidade de um G, né, que vem de growth, né, que é uma taxa de crescimento. Né? Esses dois cálculos, essas duas medidas, né, o fluxo de caixa e o G, eles são calculados com base no desempenho passado da empresa. Então você consegue mensurar se a sua empresa está obtendo uma performance, né, satisfatória, quanto que vale o seu bebê, né? Você criou a empresa, ela está crescendo, né? E chega em determinado ponto que você quer saber quanto que vale a sua empresa, né? Mesmo que para diversos motivos, para vender uma sociedade, para aceitar um sócio, para vender um negócio, né? Em empresas aí com uma maturidade, né, mais alta, né? Num grau de maturidade mais alta, até mesmo para abertura de capital, tá? O EVA é o Economic Value Added, né, o valor econômico adicionado, mede, né, o valor econômico de fato. O valor econômico é quanto de valor a sua empresa criou, né, em unidades monetárias, unidades financeiras, a mais, né, do que o custo médio ponderado de capital. Okay? Muito sofisticado esse cálculo, vou ensinar vocês a fazer. Tá? Aí tem exemplos, algumas expressões do EVA e exemplo do cálculo do EVA, ok? Indicadores de viabilidade de empreendimentos, aqui numa área bastante nobre, tá, da gestão financeira, né, que é a análise de viabilidade, né, de atratividade de determinados empreendimentos. Né? Você precisa saber calcular se o empreendimento é viável e se esse empreendimento, quando comparado com outras oportunidades de investimento que a empresa tem, né, edifício A, edifício B, loteamento A, loteamento B, edifício A com loteamento A, né, construção de um galpão para venda, né, as oportunidades de negócio que porventura vão aparecendo ao longo da vida operacional da empresa precisam ser avaliadas. Tá? E aqui na aula 7, nesse trecho, né, nessa parte, a gente vai avaliar, né, um empreendimento, né, um exemplo real, vou apresentar para vocês um case real, com cálculo do valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback e o índice de lucratividade. Inicialmente, é claro que eu vou conceituar cada um desses índices para você, mostrar a fórmula, tá? E depois eu mostrar uma aplicação prática baseada num case real. Na verdade, eu vou mostrar um case real mesmo, ok? De uma consultoria feita aqui pela minha empresa, para uma construtora de médio porte, de atuação regional aqui na região onde eu moro. Aula 8, né, o balanço patrimonial gerencial, né, como eu disse agora há pouco, o balanço patrimonial gerencial nós vamos fazer a aplicação dele, né, aí esquecendo questões contábeis legais exigidas pela legislação fiscal e tributária para determinadas empresas, né, nós iremos fazer um balanço patrimonial gerencial por projeto. Okay? Naquele projeto nós alocamos lá compra do terreno, foi um ativo, né? Nós compramos ali todo um conjunto de equipamentos e materiais para montarmos o canteiro de obra, esse é custo, esse é ativo. Tá? Nós montamos ali um aparato produtivo com equipamentos próprios, nós compramos isso, compramos aquilo, compramos tal equipamento, colocamos todos lá, isso são os ativos, né?
Nós financiamos esses ativos com recursos próprios, né? Parte recursos próprios, normalmente é assim, parte com financiamento. Nós compramos uma retroescavadeira para aquela obra e ela foi financiada em 36 parcelas. Né? Então nós estamos financiando o ativo. Então o balanço patrimonial serve para isso. O balanço patrimonial gerencial, então nós iremos fazer a aplicação dele por projeto, ok? É uma novidade aí no setor do gerenciamento financeiro, né, aplicado no âmbito da construção civil, ok? Nós vamos elaborar, então, um balanço patrimonial gerencial por projeto. Iremos calcular, então, estimar, né, com base no case real e do balanço, o investimento líquido nas operações. Quanto que nós vamos colocar no capital circulante líquido? Capital circulante líquido, aquele dinheiro que é usado, você tira do caixa da empresa, né, do seu bolso, do bolso do empreendedor, do caixa geral da empresa e aloca para aquela obra, para daquele determinado empreendimento, para você fazer a compra de materiais, para você fazer o giro da operação, né? É o chamado capital circulante, ok? E um exemplo de balanço patrimonial, nosso objetivo da aula 8 é chegarmos ao final da aula com um exemplo, tá, de balanço patrimonial gerencial por projeto, ok? Aqui na aula 9, então, nós iremos nos aprofundar na gestão do capital de giro, tá? A função tesouraria, muito importante, lembrando sempre que nós iremos trabalhar com ótica, com foco em projetos, ok? Então, o que seria a função tesouraria para um projeto? Nós temos ali um cronograma de materiais, nós temos, que gera, né, um cronograma de pagamentos, né, desses materiais, né, mensal, semanal. Né, nós temos aí um cronograma de pagamentos de funcionários, nós temos aí um cronograma de pagamento de equipamentos, de empreiteiros, né, de outros custos relacionados à obra. A função tesouraria, então, por um projeto, é simplesmente você planejar as saídas de recursos para custear tudo isso que eu disse, e fazer provisões financeiras, né, junto ao caixa do próprio empreendimento, né, ou originados por vendas, pelo caixa central da empresa, para você fazer frente a essas demandas de tesouraria. A tesouraria ela pode funcionar tanto sendo parte da tesouraria funcionando no próprio canteiro, ali você precisa pagar uma série de coisas, né? É lógico que o grosso dos materiais você compra lá pelo escritório central, então lá tem a tesouraria central, mas a obra precisa ter uma tesouraria independente, ok? Precisa-se ali contratar ali, fazer pagamento ali na obra de determinados insumos para o próprio canteiro, né, e tal. Você não vai ficar esperando emitir uma ordem de compra lá para o canteiro, lá para o escritório central para poder receber isso aí daí a 10 dias, quando a compra global for feita, tá? Eu, no meu modo de compreender a construção civil, mesmo que haja dentro do escritório central, lá no prédio, lá no escritório da construtora, não lá no canteiro de obra, no departamento de tesouraria, devem haver contas separadas. As contas têm que ser distintas. Então não se pode misturar caixa de obra A com obra B, A, obra C. Tá? Cada obra tem o seu cronograma de desembolso, tem uma previsão de entrada de recursos, uma previsão de aporte de dinheiro próprio do empreendedor, né? Então esse caixa ele tem que andar separado. Eu acredito que uma gestão por projetos, com equipe desenvolvida para aquele projeto específico, ou seja, lá no canteiro de obras tem lá o grupo de executores de obra, técnico, né? Engenheiro, mestre de obras, pedreiros, né? Tal, temos ali o responsável o almoxarife de materiais, temos ali o responsável pelas contratações, pela questão do ponto, né, dos funcionários, né, o chamado apontador, e nós temos o profissional administrador de canteiro de obras, né, administrador de obras, que fica lá no canteiro. Essa figura já apareceu aí em diversas obras onde eu trabalhei, obras de médio e grande porte. Tá? Empresa de pequeno porte não justifica pagar o salário de um sujeito desse, né, de uma equipe desse tamanho num canteiro de obra pequena. Né? O próprio pessoal ali do administrador do escritório central pode absorver com muita facilidade devido ao número reduzido de obras. Né? Mas em obras de grande porte, de médio e grande porte, em localidades distintas, obra no Mato Grosso, obra em São Paulo, obra em outro lugar, né?
tem que ter uma equipe ali dentro, tá? Pronta para isso aí, uma conta de um banco ali perto, né? Ou um movimento via digital, né? Para poder fazer frente às despesas, né? O fornecedor é da região, a mão de obra é da região, né? Você não vai pegar um saco de dinheiro, colocar lá na obra e ficar pagando salário lá de dinheiro, né, para as pessoas. Então você tem que ter ali uma conta vinculada no banco, né? O escritório central faz ali um aporte periódico, né, para você fazer o custeio daquela obra, né, sempre por projeto, ok? Não importa se a administração da tesouraria está concentrada no escritório central ou 100% na obra, ou misto. Sempre tem que ser organizado de forma que os custos e as receitas sejam mensuradas por obra, por projeto, ok? Fontes de recursos de curto prazo, né? Às vezes há necessidade de um investimento em capital de giro, a empresa está com deficiência de caixa aí, né? As vendas ainda não se concretizaram no volume tal, né, que sustente o conjunto de empreendimentos. Você precisa ter uma fonte de recursos de curto prazo. Traduzindo, empréstimo, tá? Dinheiro emprestado para aplicar no capital de giro, ou seja, de curto prazo, tá? Não é para investimento de longo prazo, compra de equipamento, ferramenta, é para girar os negócios aí no horizonte de curto prazo, de 2, 3, 4 meses, até a empresa realmente receber aqueles recursos, né? Ocorre muito com a empresa que trabalha no setor público, né? Você faz aí um planejamento financeiro, né? E o engenheiro da prefeitura, por exemplo, né, de um órgão público, TJ, né, uma empresa aí um órgão público de grande porte, né, empresa pública, Petrobras, por exemplo, né, existe um processo de medição. Né? Por exemplo, você trabalha um mês, o engenheiro do órgão, né, vai lá no 5º dia útil, né, depois do mês fechado, faz a medição, né, o processo de medição ele pode ser revisado ou não até o dia 30 do 2º mês, né, aí ele te dá mais 15 dias para você apresentar nota fiscal, fatura, e o órgão ainda pede mais 15 dias para conferir, né, são centenas, milhares ali de notas fiscais e medições para serem, medições no caso de obra, né, notas fiscais para outros fornecimentos. Né, uma empresa igual a Petrobras, por exemplo, tem um centro lá de suprimentos, né, tem a diretoria de suprimentos. Então demora um tempo, então você precisa aí ter pelo menos 90 dias de capital de giro. Né? Vai que a empresa aí, por um motivo qualquer, muitas obras no portfólio sendo conduzidas de uma vez, né, ou até mesmo falta de capital mesmo, a empresa precisa ter uma fonte de curto prazo. É preciso te analisar a liquidez dessa fonte, o custo dessa fonte e os prazos e condições para a contratação. Né? E aqui na aula 10, nós iremos focar especificamente no valor da empresa construtora. Né? A empresa construtora ela tem um valor, não é quanto que você gastou com máquina, equipamento. Nós iremos fazer aqui agora um trabalho mais aprofundado de avaliação do negócio, avaliação da empresa. Isso é feito com base em fluxo de caixa descontado. Ok? Então aqui a gente fecha na aula 10. Você vê que é um curso bastante aprofundado, tá? Muita linguagem financeira, tá? A maioria dos temas, a maioria dos processos, eu já apliquei em algumas consultorias, em algumas aulas, em alguns processos, mas aqui você vai perceber que esse processo ele tem que ser o processo de adequação, né, dos processos financeiros, gerenciais tradicionais. Eles não foram feitos para o âmbito dos negócios da construção civil, devido à própria natureza, né, dos negócios da construção civil, como eu já expliquei. Então nós iremos adaptar, tá, esse conjunto de conhecimentos ao negócio da construção civil para que o gestor financeiro, o proprietário, os investidores, os clientes da construtora, os fornecedores, tá, sempre tenham uma previsibilidade de comportamento financeiro e tenham, né, principalmente para o proprietário da empresa e os gestores financeiros, é super importante que essas pessoas tenham os dados financeiros da empresa na mão, para que o controle seja bem feito, tá, e a empresa consiga obter um crescimento e uma valorização do seu próprio negócio, né, ao longo
dos anos. Esse é o objetivo principal de uma gestão financeira bem feita, é fazer com que o negócio agregue muito mais valor, absorva, ganhe muito mais valor, né, do que aquele recurso investido inicialmente pelos proprietários e eventuais sócios. Okay? Esse é o objetivo nobre, fazer com que a empresa tenha um valor muito maior, né, do que aquele valor inicialmente investido. Okay?